do Padre Fernando, sou o Gilmar, professor de matemática. Estamos aqui agora com geometria espacial. Dentro da geometria espacial, vindo cilindro. No cilindro é o seguinte, ó, tem dois lados opostos paralelos, são as bases do cilindro. E o cilindro vai ser sempre o que? A base o quê? Base circular. Ou seja, a base do cilindro é sempre um círculo. E temos aqui também o seguinte agora, ó. Se é círculo, tem o quê? Tem o raio. Esse R aqui, vou apresentar para o Rão, só para ficar um R maiúsculo, para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui, ó, R vai ser Rão, que é o nosso raio. Então aqui também vai ser R, ó, vou colocar todos que tiver R, vou colocar Rão, para facilitar a visualização. Então aqui, então a distância do centro até a circunferência aqui de fora é o nosso raio. Então é o seguinte agora, ó, temos também o quê? Algumas letras. A gente tem que saber o significado dessas letras para poder entender melhor um pouquinho o cilindro. Temos aqui o H, né? O H, aqui o H, né? Então o R é o raio, o R, porque R maiúsculo para facilitar, R é o raio. Temos também o H que é a altura, mas a altura do cilindro é o seguinte, é a distância de uma base até a outra. Distância da base entre as duas bases, a gente chama de altura do cilindro, porque tem probleminha que o cilindro pode estar deitado. Aí tem que saber que a altura é a distância entre as duas bases. Temos também o seguinte, ó, aqui, esse pedaço aqui, ó, esse comprimento aqui, é o comprimento dessa circunferência aqui, ó. Você corta aqui, corta, espicha aqui, aí vai dar isso aqui, o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, esse lado aqui, ó, então esse lado vai ser o 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência, vai ser o quê? O comprimento do retângulo. Então, agora, vamos ver o retângulo aqui, ó. O H, que é a distância entre as bases, que é a altura do cilindro, vai ser o quê? A largura desse retângulo, que forma a lateral do cilindro. Lateral do cilindro é um retângulo. As duas bases são dois círculos. Então o cilindro tem o quê? Três figuras planas. Dois círculos e um retângulo. A altura do cilindro, que é o nosso H, é a largura do retângulo. O comprimento do retângulo vai ser quem? O comprimento da circunferência. Ó, 2πr é o comprimento da circunferência. Então, em todo cilindro, o retângulo lateral é o quê? A largura é a altura do cilindro. E o comprimento do retângulo vai ser sempre 2πr. Por que 2πr? Que é o comprimento da circunferência. Então, aqui está aqui os elementos do cilindro, né? E vamos agora trabalhar com probleminhas, né? Para calcular área, volume, área lateral, área da superfície, volume. Volume do cilindro, né? Volume do cilindro. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Então o volume do cilindro vai ser sempre quem? πr ao quadrado vezes a altura. Porque a área do círculo é πr ao quadrado. Então o volume do cilindro é sempre πr ao quadrado vezes a altura. Então agora vamos trabalhar com probleminha de cilindro. Aí galera do Padre Fernando, continuando com geometria especial. Dentro de geometria especial, cilindro. Agora vamos a algo interessante agora. Um cilindro equilátero. Cilindro equilátero, falou o seguinte, o cilindro equilátero tem altura de 10 centímetros. Calcule a área lateral, ou seja, a área do retângulo, que fica em volta do círculo, e também na letra B o volume. Ora, área lateral. Ó, primeiro, o que é cilindro equilátero? Seguinte, cilindro equilátero, seguinte, quando você parte ele aqui no meio, chama de seção meridional, né? Seção meridiana, corta ele aqui ao meio, é que vai dar um quadrado. Ó, o diâmetro é igual à altura. Isso que é cilindro equilátero, o diâmetro é igual à altura. Só que o diâmetro é duas vezes o raio. Então, no cilindro equilátero, né? Ó, no cilindro equilátero, o retângulo que forma aqui a altura é duas vezes o raio. Essa parte de baixo, aqui é da seção meridiana. Do retângulo é duas vezes aqui é o comprimento. E para calcular a área lateral de um cilindro, tem uma formulazinha para ela. É isso aqui, ó. Área lateral do cilindro. Área lateral 2πr vezes a altura. Ou seja, é o comprimento do retângulo que fica em volta do círculo vezes a altura. Só que no triângulo equilátero, ó, quando você pega aqui, o diâmetro é igual à altura.
Mas esse pedaço aqui, isso aqui é o diâmetro. Isso aqui é o diâmetro. Diâmetro é igual 2 vezes o raio. Não é, né, o comprimento do cilindro, do retângulo do cilindro aqui que fica em volta aqui, ó. Aqui tem em volta um retângulo, a gente já viu na explicação anterior. Então a área lateral é igual a 2 vezes o π vezes o raio, né? Só que o raio aqui é o seguinte, se a altura é 10 centímetros, a altura é 2R, que a altura é 2R, então 2R igual a 10, então R é igual a 10, dividir por 2, então é 5 centímetros. Então o raio tem 5 centímetros, então pronto, 2 vezes 5 vezes a altura, que a altura é 2R, a altura aqui, ó, é 2R, só que já deu a altura que é 10, então é só substituir, então fica vezes 10. Então, a área lateral, quando o problema não dá valor para o π, você não pode atribuir, tem que continuar com o π. Então, fica 2π vezes 5 vai dar 10π vezes 10 vai dar 100 π centímetros ao quadrado. Achei a área lateral. Porque a lateral, ó, a lateral é o retângulo, né, o retângulo que fica em volta do círculo, e a altura aqui do cilindro é a altura do retângulo. A base do retângulo, o comprimento do retângulo, é o comprimento da circunferência, que fica aqui em volta da circunferência, ó, fica aqui em volta. Então, você pega a circunferência, corta e puxa, vai dar comprimento do retângulo. E o comprimento da circunferência é 2πr. Por isso que a área lateral é 2πr vezes a altura do cilindro. Então, é só substituir os valores. Como não deu valor para o π, eu não posso atribuir. Tem que continuar assim. Agora também pediu na letra B, volume. Vamos lá. Volume do cilindro equilátero, né, que é esse cilindro nosso aqui, é a área da base vezes a altura. O volume já temos, é a área da base vezes a altura do cilindro. Então, volume do cilindro vai ser área da base, é πr ao quadrado vezes altura. Volume do cilindro, π. O raio, a gente descobriu o que é 5. 5 ao quadrado vezes a altura, que a altura já deu o que? 10. Então, tem aqui que o nosso volume. Volume do cilindro vai ser igual 5 ao quadrado 25, vai ficar π vezes 25 vezes 10. Então, meu volume é igual 25 vezes 10, 250, vezes π, vai dar 250 π centímetros cúbicos. Ó, a área é centímetros ao quadrado, entendeu? Ó, aqui a área, centímetro ao quadrado. Volume, centímetros ao cubo. Então, não podemos esquecer isso aqui. Então, está aqui falando o que é cilindro equilátero. Cilindro equilátero, quando a altura dele é igual ao diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu quero o valor do raio, é só pegar essa altura e dividir por 2, que eu tenho o valor do raio. Foi o que eu fiz aqui. 2 raios, que é o diâmetro, igual a 10. Então, encontrei o raio. E encontrei a área lateral. A área lateral, 2πr vezes a altura, é formulazinha. 2πr vezes a altura, é fórmula. Volume, área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura também é fórmulazinha do volume. Então, tá aqui mais um exemplo de cilindro, né? Cilindro, nesse caso, cilindro equilátero. Então, vamos ver mais exemplo. Galera do Padre Fernando. Aí, galera do Padre Fernando, né? Continuando com a nossa geometria espacial. Dentro de geometria espacial, vendo o cilindro. Agora, aqui uma comparação que a gente vai fazer muito interessante. Eu tenho esse cilindro 1 e o cilindro 2. A lateral do cilindro é um retângulo, ó, dimensões 10 por 20, também 10 por 20. É isso? Os dois retângulos são iguais, 10 por 20 e 10 por 20. Agora, se eu for comparar o volume desses cilindros, vamos ver o que vai acontecer? Porque é o seguinte, ó, esse primeiro cilindro 1 tem o quê? 10 centímetros por 20 centímetros, o retângulo que lateral, que circula o círculo aqui, ó. Ele fica em volta do círculo. Então aqui eu tenho um círculo aqui, no cilindro 2 tem outro círculo. A única diferença entre eles é que a altura dos cilindros são diferentes, né? São diferentes. Então o quê? O comprimento aqui do retângulo que envolve o círculo é 20. O comprimento do retângulo que envolve o círculo é 10. Então, a diferença do volume 1, do círculo 1 e do círculo 2. Então, aqui ó, o círculo 1 é maior, o círculo 2 é menor. Então, vamos calcular o volume de cada cilindro. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o volume de cada cilindro, não é isso? Eu tenho V1 chamado volume do cilindro 1. O que? No cilindro 2, o V2 vai ser o volume do cilindro 2.
Agora, para calcular o volume do cilindro, né? Ora, eu tenho o volume do cilindro, 1, área da base vezes a altura, área da base sempre círculo, vezes a altura do cilindro 1. E tem também aqui no volume do cilindro 2, área da base vezes a altura. Agora, só que a área da base é o quê? A área da base é πr ao quadrado, porque é um círculo. Só que eu não tenho o valor do raio de nenhum deles, então vou ter que encontrar quem primeiro? Vou ter que encontrar o quê? O raio do cilindro 1 e o raio do cilindro 2. Então, R1 e R2. Vamos ter que encontrar esse primeiro, para depois calcular o volume. Então, aqui eu vou encontrar o raio do cilindro 1. Usando o quê? Comprimento da circunferência. Ora, comprimento circunferência, comprimento da circunferência é igual a 2πr, 2π vezes o raio. Agora eu quero ver o circunferência 1, que é do cilindro 1. Circunferência 1 é essa aqui. Agora, o comprimento da circunferência é esses 20 aqui, ó. Então eu tenho que 2πr é igual a quem? Comprimento da circunferência, que é quanto? Que é 20. Como eu quero o valor do raio, que eu preciso do raio 1, eu quero o raio 1, então eu vou fazer o quê? Vou isolar o R, vai ser igual a 20 dividido por 2π. Então eu tenho que o raio 1 vai ser quem? 20 por 2, 10, repete o π que está aqui embaixo. Então o raio é 10 sobre π centímetros. Agora, encontrei o raio 1. Vou ter que encontrar quem? Tem que encontrar o raio 2, porque eu preciso dos dois valores. Então, vamos encontrar o raio 2 para depois calcular o volume 1, volume 2 e comparar os dois volumes. Ver se vai dar a mesma coisa ou vai ficar diferente. Vamos ver então. Então, aqui já encontrei o raio 1. Vou chamar aqui de raio 1. Raio 1. Raio 1. Agora eu tenho que encontrar o quem? O raio 2. Então, encontrando o raio 2, vou usar qual forma? Comprimento da circunferência, que é quem? 2 πr é igual ao comprimento da circunferência 2, que é quem? 10 centímetros. É 10. Então, isolando o raio, vai ser igual a 10 dividido por 2π. Então, eu tenho que o raio 2 vai ser igual, 10 por 2 vai dar 5. 5 sobre π centímetros. Então, achei o raio 1, está aqui o raio 1, e achei o raio 2, está aqui também. Agora eu quero encontrar quem? Volume 1 e volume 2, porque na verdade eu não estou encontrando raio, quero volume, mas eu preciso do raio, porque volume é a área da base vezes a altura. Então eu preciso do raio para jogar na forma da base, área da base, πr ao quadrado, então eu preciso do raio. Agora vamos começar a encontrar os valores agora do volume, para fazer uma comparação muito interessante. Se a gente for comparar aqui, o retângulo da lateral é o mesmo, 20 por 10, 20 por 10, dimensão do retângulo, ó. 20 por 10 e também 20 por 10. A única diferença é que no primeiro, o 10 é a altura do cilindro. E no segundo, o 20 é a altura do cilindro. Vamos comparar e ver o que vai dar. Então vamos encontrar primeiro o volume 1. Vou encontrar o volume 1. Então volume 1, área da base, πr ao quadrado. Então vai ficar π vezes o raio 1 ao quadrado. Quem é o raio 1? 10 sobre π ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura do 1? Aqui é a altura do cilindro 1, 10. Então, vamos ver aqui o volume 1, como é que vai ficar? Então, eu tenho que V1 é igual 10 ao quadrado é 100, então π vezes 100, vezes a altura que é 10, dividido por π ao quadrado. Aqui eleva o 10 ao quadrado e o π ao quadrado. Agora eu posso cancelar esse π com esse quadrado. Então, volume 1 vai ser 100 vezes 10 vai ser 1000. 1000 sobre π centímetros cúbicos. Já achei o volume 1. Agora eu quero quem? O volume 2. Vamos encontrar agora o volume 2. Então, volume 2 igual área da base vezes a altura, área da base πr ao quadrado, vai ficar π vezes o raio 2. E o meu raio 2 é quem? O raio 2 e o raio 2. 5 sobre 10. Perdão, 5 sobre π, centímetro. Vai ficar 5
sobre π ao quadrado vezes a altura, que é 20. Então, tenho que o V2 vai ser igual π vezes 5 ao quadrado é 25, sobre π ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, tenho que o volume 2 é igual, ó, vou cortar esse π com o quadrado, sobre o π aqui embaixo. 25 vezes 20, 500 centímetros cúbicos. Agora, se eu for comparar o volume 1 com o volume 2. Ora, o volume 1, todos os dois dividindo por π. Então, olha só em cima. 1.000 centímetros cúbicos. E o volume 2, 500. As dimensões da lateral é praticamente as mesmas. Se você olhar o cilindro, o retângulo que envolve o cilindro, é quem, na verdade? Ele dá o quê? Ó, ele é simplesmente, ó, simplesmente quem? 10 por 20. 10 por 20. Não é isso? Então, comparando agora, o que aconteceu? Ó, o volume do cilindro 1 é o dobro do cilindro 2. Então, V1, né, que volume 1 é igual a 2V2. Então, o volume do cilindro 1 é o dobro do volume do cilindro 2. Ou seja, o volume do cilindro 2 é metade do volume do cilindro 1. E se a gente fosse olhar aqui a primeira parte, aqui, pensaria que era igual, não é isso? Então está aqui uma comparação muito interessante entre volume de cilindros. O importante é ter o círculo maior. Quanto maior o círculo, maior o volume. Então está aqui a nossa aulinha de cilindro, né? Galera do Padre Fernando. Até a próxima e tchau, tchau.